Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. E no vídeo de hoje, voltando ao nosso esquema aqui de produção da imagem no display LCD. Como nós vimos, o display LCD é dividido em colunas e linhas. Então aqui nós temos os subpixels. 3 deles formam um pixel completo, que é no caso uma coluna completa. Aqui é uma coluna, aqui é outra e aqui é outra. Então são 4 colunas e 4 linhas. Aqui é uma linha, aqui é outra e aqui é outra. As colunas são acionadas pelo driver de imagem, ou seja, o source dos transistores MOSFETs de canal P são acionados aqui pelo driver das colunas. E o driver das linhas vai acionar o gate desses mesmos transistores, tá? E nós temos aqui a placa Tcon fornece os sinais RGB num padrão RSDS, é um padrão de baixa tensão para transmissão de dados em alta velocidade. Os sinais RGB, normalmente 6 bits cada um, é aplicado aqui no driver de imagem para que ele possa produzir imagem acionando o source dos transistores MOSFET que formam a tela. E aqui o driver das linhas dos gates é acionada pelo sinal de comando de endereçamento. Esse sinal vai indicar qual é a linha que vai ser lida naquele momento. Porque, como eu falei para vocês, a produção de cada quadro do televisor LCD é feito linha por linha, tipo uma varredura vertical. Primeiro é feita a exploração, o desenho dessa linha aqui de cima, depois da segunda, da terceira e da quarta linha e por aí vai, tá? É um processo parecido com a varredura vertical dos televisores de tubo. Então, o sinal de endereçamento para indicar qual linha vai ser ativada vai ser aplicado no driver dos gates, tá? Vai da placa Tcon para o driver dos gates. E ainda aqui no driver de imagem, que são os sources dos transistores, é fornecida várias tensões para correção gama, que a gente vai explicar depois num outro vídeo, tá? Muito bem. Então aqui nós vamos explicar para vocês agora, de uma maneira, primeiro, de uma maneira mais grosseira, como é que é produzida a imagem nesse display, através das tensões, tá? E nas outras aulas a gente vai explicando assim com mais detalhes, um ajuste mais fino da explicação. Primeiro a gente vai fazer uma explicação mais grosseira para vocês entenderem o processo e depois a gente vai refinando essa explicação para que vocês possam entender como um todo, tá? Muito bem. Então a primeira coisa a saber é o seguinte: o driver das linhas dos gates vai fornecer a tensão para os gates de todos os transistores, sendo que essa linha aqui vai controlar os gates dos MOSFETs dessa linha aqui de cima, essa outra linha vai controlar a segunda linha do display e por aí vai, tá? O display é controlado com 2 níveis de tensão, nível alto e nível baixo, tá? Não necessariamente, por exemplo, o nível alto é 3,3 ou 5 volts. Ele pode ser outro valor, pode ser 6, 7, 10, 15, 20 volts, por aí vai. E o nível baixo não necessariamente é 0 volt. Ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 volts ou uma tensão negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai. Então, quando a gente fala nível alto, é uma tensão mais alta e o nível baixo é uma tensão mais baixa. Ou seja, você compara duas tensões, a maior é nível alto e a menor é nível baixo. Os valores vai depender do circuito em que aquelas tensões estão envolvidas. No caso do display LCD, não é 0 e 5 volts. São valores um maior e um menor. Como, por exemplo, aqui a gente colocou 2 exemplos. É claro que o valor pode mudar um pouquinho de um display para o outro, isso aqui é para vocês entenderem. Então, no driver dos gates, o nível baixo é menos 5 volts, 0, nível 0, e o nível alto é 20 volts, nível 1, tá? Então, o que é nível 0 é menos 5 volts, e o nível 1 é 20 volts positivos. Observem que, nesse caso, o nível 0 é uma tensão de menos 5 volts, uma tensão negativa. Já no driver das colunas, o driver da imagem, o nível 1 é 12 volts e meio, no nosso caso aqui, nosso exemplo, e o nível 0, 7 volts e meio, tá? Então, percebam que não é 0 volt, é 7 volts e meio, que é a mesma tensão que é aplicada no pino Vcon do display. Lembrando que o pino Vcon vai alimentar um eletrodo de cada um dos subpixels ao mesmo tempo. Então, observem que tem um eletrodo aqui, que é o eletrodo de baixo, que vai ligado todos juntos, todos os eletrodos de baixo, todos os subpixels estão ligados juntos aqui na linha Vcon. Ele recebe uma tensão de 7 volts e meio lá da placa Tcon também, tá? Então vamos supor o seguinte. Então a leitura começa pela primeira linha aqui de cima. Então, para fazer a leitura da primeira linha, esse pino aqui vai a nível baixo, vai menos 5 volts. Por quê? Porque aqui é um transistor MOSFET de canal P.
E o canal P, ele funciona mais ou menos semelhante ao transistor PNP. Quando a tensão de gate está baixa, ele conduz, e quando a tensão de gate está alta, ele corta. Então, nesse caso, o nível baixo aqui 0, menos 5 volts, né? Nível 0, menos 5 volts é aplicado no gate de todos os transistores da primeira linha. Isso quer dizer que, nesse momento, todos os transistores da primeira linha estão habilitados, podem funcionar. Já os transistores da segunda, terceira e quarta linha têm 20 volts no gate, então estão todos desligados. Então a segunda, terceira e quarta linha estão desligadas, tá? Então vamos ver aqui a linha de cima, a primeira linha. Esse segundo subpixel aqui, ele está recebendo 7,5 volts no source. Então esse transistor aqui ele vai conduzir e essa tensão vai chegar no eletrodo. Como o eletrodo de cima está com 7,5 volts e o eletrodo de baixo está com a mesma tensão, a tensão Vcon, 7,5, 7,5 não há diferença de potencial. Então, nesse caso, ele não vai mexer na posição dos átomos ou das moléculas do cristal líquido. Então, nesse caso, a luz do backlight vai ser torcida 90 graus pelo cristal líquido e vai sair aqui pela frente. Isso quer dizer que quando o source recebe nível baixo, aquele subpixel fica aceso, a luz atravessa ele. É claro que a gente está enxergando ele verde, que é a cor dele, né? Se a gente visse de pertinho, ele é verde mesmo. Só que a tela a gente enxerga de longe. Então a gente vê o pixel tão pequenininho, o subpixel tão pequenininho, que a gente acaba, a vista nossa acaba somando com a cor dos outros e a gente enxergaria tudo branco, tá? Aqui a gente consegue enxergar as cores individuais porque nós ampliamos bastante para vocês entenderem a explicação. Então esse subpixel aqui ele vai ficar verde, que é a cor normal dele. O segundo é a mesma coisa, ele vai receber o nível baixo, não vai mexer na posição do cristal líquido, então esse aqui acende também. Acende, 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 acende. Então percebam que todos os subpixels que receberam nível baixo vão permanecer acesos. Já esse primeiro aqui, que recebe o nível alto, essa tensão passa pelo MOSFET e vai aqui no eletrodo de cima. Como o outro eletrodo tem uma tensão menor, agora tem diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai alinhar o cristal líquido. A luz vai passar pelo cristal líquido sem mudar de posição e vai ser bloqueada pelo polarizador da frente. Neste caso aqui, esse subpixel vai ficar escuro. Teoricamente ele deveria ficar preto, mas ele não vai ficar preto porque a tela não é preta, ela é um cinza bem escuro, tá? Então ela vai ficar assim, ó. Olha como é que vai ficar este subpixel. Olha que interessante. Tá vendo, ó? Então habilitou a primeira linha. A primeira linha pode funcionar. Aí vem as tensões para os sources dos MOSFETs. Como apenas o primeiro source está em nível alto, o primeiro MOSFET conduz e aí o cristal líquido bloqueia a luz. Os outros que estão em nível baixo, o MOSFET conduz, mas a tensão fica igual ao Vcon. Ele não mexe na posição do cristal líquido e a luz atravessa como se o cristal líquido não existisse. Apenas ele gira a luz para ela poder sair pelo polarizador da frente. Então, em resumo, quando o source recebe nível alto, o subpixel fica apagado. Quando o subpixel recebe nível baixo, ele fica aceso, como vocês podem ver, tá? Muito bem. Agora, nós vamos passar para a segunda linha, tá? Agora, detalhe. Conforme é aplicada a tensão aqui no subpixel, ela fica armazenada no capacitor, no pequeno capacitor que tem aqui no storage. Então, durante a varredura do quadro da primeira até a última linha, ele vai manter essa tensão para o nosso olho ele não enxergar assim tão rápido as variações de quadro. Então, ele vai manter, enxergar as variações de cor. Então, ele vai manter por um tempo aquela cor aqui, ó, tá? Então isso aqui agora é devido ao capacitor que está aqui. Então, agora vai fazer a mudança. Agora, a segunda linha vai para nível baixo. Tá vendo? A primeira linha fica em nível alto. Agora a segunda linha em nível baixo, ó, se a gente aplicar de novo a mesma tensão no source do MOSFET, o source do MOSFET o MOSFET vai conduzir, vai mandar 12,5 volts aqui, a diferença de potencial, esse pixel aqui vai apagar. Também. Aqui, ó. Pronto.
Então nós temos o primeiro pixel que foi apagado na habilitação da primeira linha, ele continua apagado porque o capacitor manteve a carga por um tempo. Agora habilitou a segunda linha, apagou. Ah, tem mais um pedaço aqui para apagar também. Olha só que interessante. Ah não, isso aqui já é do outro pixel. Foi falha nossa aqui. Ok. Então, olha só que interessante. Quando foi feita a exploração da primeira linha, apagou o primeiro subpixel. Agora que está na segunda linha a exploração, apaga o segundo subpixel, tá? Ele mantém apagado durante um tempo, por causa da carga do capacitor. Agora vai fazer o contrário, ó. Agora vai ser explorada a terceira linha. Agora vai apagar a terceira linha. Olha que interessante. Agora apagou o subpixel da terceira linha, porque habilitou toda a terceira linha. Como o source da terceira linha está recebendo 12 volts e meio, as duas primeiras linhas estão desligadas. Agora está ligada a terceira, apagou. Agora vai ligar a última linha. Olha que interessante. Agora o nível baixo passou para a última linha. Agora estão desabilitadas as três linhas de cima e está habilitada a linha de baixo. Como a tensão aqui continua 12 volts e meio, vai apagar esse cara aqui. Lembre-se que quando a tensão está em nível alto no source, apaga o subpixel, tá? Quando está em nível baixo, ele fica aceso. Aqui. Só que agora é interessante também o seguinte, agora eu tenho 12 volts e meio, agora o segundo driver também vai receber 12 volts e meio. Olha só que interessante. Aqui o segundo driver, ou a segunda coluna aqui, ó, o segundo coluna de subpixel aqui, vai apagar também o verde. Vai apagar esse cara aqui, ó. Tá vendo? E aqui também nós vamos ter nível 1 no terceiro, no terceira coluna aqui, ó. Nível 1. O nível 1 vai aqui para baixo e apaga esse subpixel. Aqui, ó. Muito bem. Então, como vocês podem observar, nessa sequência aqui, ó, primeiro a gente acendeu esse subpixel, habilitando essa linha aqui, vindo tensão por primeiro source. Depois nós acendemos, nós habilitamos a segunda linha, tensão apenas para esse subpixel, ele apagou. Depois habilitamos a terceira linha, apagamos só esse subpixel com a tensão aqui. E agora na quarta linha habilitada, nós fornecemos tensão para as três colunas, ó, tá vendo? Um nível alto para as três colunas e apagamos o resto aqui, ó, formando a letra L, tá vendo no display? É claro que ela não é formada desse jeito, porque esses três subpixels aqui formam um pixel completo, eles trabalham juntos para formar a menor parte da imagem. A menor parte de cada imagem da tela é formada pelos três subpixels, pelo pixel completo. Aqui eu fiz como se a imagem fosse formada apenas pelo subpixel, para você poder entender o processo, tá vendo? Ó? Aqui formamos num quadro da exploração de cima a baixo a letra L. O resto dos subpixels não foi alterado, porque a tensão aqui continuou nível baixo, e nível baixo o brilho do subpixel não se altera. Beleza, pessoal? É claro que na linha seguinte, no próximo quadro, começa o nível baixo aqui na primeira linha. E aí a gente vai ver se no segundo quadro vai ter esse L de novo. Se o segundo quadro também tiver esse L, vai acontecer a mesma coisa. Quando aqui passar para nível baixo, vai apagar, habilitando essa linha, a tensão do source vai apagar o subpixel. Quando habilitar a segunda linha, a tensão do source na mesma coluna vai apagar o outro subpixel. Quando for o nível baixo na terceira linha, o source de novo vai apagar esse cara. E quando o nível alto for
o nível baixo for na última linha, aí vai ter tensão nas três colunas, nos três source, para apagar esse subpixel, esse e esse, formando de novo a letra L. Tá, pessoal? Então é assim que funciona a produção da imagem, a grosso modo, no display de LCD. Beleza, pessoal? O vídeo já ficou meio compridinho, mas isso aí já dá para você ter uma ideia bem legal de como que é produzida a imagem. Então, pessoal, espero vocês aqui no próximo vídeo, que eu vou explicar aí com um pouco mais de detalhes. Isso aqui é uma explicação a grosso modo, e aí vocês vão entender melhor como é que é o processo de formação da imagem. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações para os próximos vídeos. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.